É isso aí, galera. Tomar um café aqui para começar esse papo com vocês. E a ideia é o seguinte: se você é uma pessoa que vive preocupada, reclamando, fica com sentimentos negativos, saiba que esse vídeo é para você. Fica até o final, mas antes de a gente chegar até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você vai ter várias notificações de vídeos que eu estou postando aqui que vão fazer você romper as suas crenças limitantes, melhorar essa sua mentalidade e ter resultados de verdade. Porque eu sei o que eu fiz. Se você ouvir pelo menos 10% daquilo que eu tenho para poder imprimir na sua mentalidade, muitas coisas vão mudar na sua vida, no seu dia a dia. Beleza? Então eu quero trazer um assunto aqui no qual eu passei já na minha vida, no qual eu vejo outras pessoas passando. E é muito importante isso que eu vou dizer para vocês. Pare de desperdiçar energia com preocupação, com pessoas, com coisas negativas, tá? Porque eu estou trazendo esse tipo de vídeo? Porque eu comecei a entender que as pessoas elas pegam um dia inteiro de 24 horas, 8 horas elas estão dormindo, só que as outras 16 horas elas estão preocupadas, elas estão com reclamações, com medo ou com algum tipo de sentimento que faz com que ela não se torne uma pessoa produtiva para poder executar e ter uns resultados totalmente diferentes na própria vida dela. E se você não me segue na rede social vizinha, eu vou deixar aqui para você já me seguir, porque lá sempre estou fazendo algumas pílulas de sabedoria, postando vários reels para você entender um pouco mais do meu trabalho, da minha missão com você. Você tem que imaginar que teu cérebro é uma grande pilha. E essa pilha ela tem 100% todo dia quando você acorda. Aí imagine você indo escovar os dentes, fazer todo o seu ritual matinal e você já está preocupado com o próximo passo. Ou seja, em vez de você estar gastando energia no momento presente, você já está pensando no próximo momento. Você já acordou pensando na conta que tem que pagar. Você já acorda pensando na dívida. Você já acorda pensando no problema que tem que resolver. Calma, beleza? Calma, acorda, faz aquilo que você tem que fazer, fica no seu momento presente, que eu vou te dar essa pílula aqui que vai estourar a tua cabeça. Essa pílula aqui vai mudar isso na sua cabeça. Tudo mudou quando eu comecei a dar menos importância para os problemas. Pô, Jonathan, mas eu não vou mais resolver meus problemas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode ficar colocando atenção, preocupação, reclamação, medo, frustração, qualquer tipo de sentimento de baixa frequência para poder resolver seus problemas. E eu vou te dar uma técnica que eu vou falar aqui no final do vídeo sobre isso. Como eu consegui resolver esse estágio da minha mentalidade. O estágio no qual via um problema, já ficava preocupado. Mas antes, eu quero criar aqui etapas para você começar a refletir, para você identificar que você é uma pessoa que está reclamando, que está se preocupando e às vezes a coisa não é nem tão grande. É você que fica se diminuindo perante o problema, tá? Vamos pegar um problema aqui simples e trazer de exemplo. João, ele tinha um problema sério, que toda vez que chegava as suas contas, ele sabia que tinha um dinheiro, ele sabia que poderia dar tudo certo, só que ele ficava ansioso para pagar, ansioso para resolver logo. Ele era um cara que ficava ligando, ó, o que tá acontecendo aí? Como é que vai ser isso? Ele ficava querendo controlar tudo e todo o resultado. Esse já fui eu. Toda vez que alguém falava que tinha um problema, eu já queria resolver. Sendo que aquela pessoa era meu funcionário às vezes, que era pago para resolver aquilo ali, e eu não deixava resolver. Eu ficava preocupado com o resultado que aquela pessoa ia proporcionar, porque eu sabia que meu resultado, quando eu fazia, era diferente. Então, quando eu virei essa chave na cabeça, eu falei, cada um precisa se desenvolver, e eu tenho que começar a deixar as pessoas sofrerem as suas consequências e viver as suas vidas. Claro, eu vou estar ali vendo tudo dentro de um limite. Só que eu entendi que se eu ficava preocupado, eu colocava mais energia, talvez negativa, na situação, e eu ficava exausto no final do dia, porque tinha várias situações que eu queria estar controlando, fazendo isso, fazendo aquilo, e não funcionava, tá? E quando funcionava, tinha que fazer muita força. Quando eu parei de me preocupar e quando eu comecei a deixar as coisas fluírem por elas mesmas, por elas próprias, tudo mudou, tudo melhorou, tudo ficou muito bom. E foi difícil atingir esse estágio, foi muita pancada, muita queda. E se você tá preocupado com uma circunstância hoje, que não tem o dinheiro para poder passar o final do mês, que você não tá indo bem num curso,
ou você não está tendo um bom relacionamento com seu cônjuge, se tem algum tipo de preocupação preocupando o teu cérebro, as coisas vão ficar um pouco difíceis, porque você não tem clareza. Cérebro preocupado é um cérebro que começa a reclamar, é um cérebro que vai ter medo, é um cérebro que vai ter frustração. Você está moldando esse cérebro seu para que ele fique tendo esse tipo de ciclo, dessas repetições. E ele vai querendo mais daquilo. Jonathan, por incrível que pareça, o teu cérebro ele se acostuma com coisa ruim e ele gosta de coisa ruim. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu vou trazer muito mais sobre neurociência aqui. Mas você só precisa entender que preocupar a mente com algo que dá para ser resolvível de uma forma simples é perda de tempo e perda de energia. Você tem que começar a olhar para a questão e começar a fazer uma coisa que eu vou falar aqui no final do vídeo, tá? Que vai romper qualquer paradigma, qualquer crença que está trazendo problemática para qualquer circunstância. Quando eu comecei a olhar as coisas de forma diferente, essas coisas começaram a fluir. Parecia magia, parecia algo mágico. Hoje eu não me preocupo com nada. Se vem uma notícia, opa, a situação A, B e C, fulano de tal bateu o carro, fulano de tal furou o pneu, o que dá para fazer? Porque aconteceu, faço uma ou duas perguntas rapidamente, tenho que resolver. Só que se eu ficar contando história, fazendo perguntas desnecessárias que não vão resolver, mas por que tu fez isso? Porque você não pensou bem? Não tem como mais voltar atrás. Você precisa resolver as coisas a partir desse ponto. Já estou começando a contar aqui a dica, tá? Só para você entender. Você precisa pegar o problema, colocar ele, se for o caso, escreve ele, ó. Quando você coloca no papel, você começa a ter clareza, e a clareza vai trazer para ti resultado totalmente diferente. Você vai buscar. Mas até para escrever isso, você não pode escrever com preocupação. Você tem que escrever para poder ter uma noção daquilo que está acontecendo para você resolver. Uma grande técnica que eu uso, gente, lá vai. Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, porque eu tenho certeza que com todos os vídeos que eu vou estar postando aqui, os vídeos que eu já postei, vai fazer assim na sua cabeça, tá? Eu sei do que eu tô falando, eu vim do zero e hoje eu moro nos Estados Unidos, hoje eu tenho uma família feliz, hoje eu tenho múltiplos negócios funcionando, rodando, simplesmente porque minha mentalidade ela virou do avesso e eu consegui galgar níveis melhores na minha vida. E a pílula que eu tenho para te dar é: aprenda a fazer perguntas para situações e problemas que estão te preocupando. Vou repetir. Aprenda a fazer perguntas para situações ou coisas que estão te preocupando. Como assim, Jonathan? Fazer pergunta para quem? Para você mesmo. Por isso que eu estava começando a falar aqui para vocês. Pega um papel e escreve. Qual é o plano para poder resolver esse problema? Que atitude eu tenho que tomar para não repetir essa situação? Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer aqui? Tá abrindo, tá fazendo sentido? Mete o like aí. Se tá fazendo sentido, mete o like, deixa seu comentário. Então, quando eu comecei a fazer perguntas para as notícias que vinham a mim, para os problemas que vinham até mim, as coisas começaram a mudar. Aí eu começo, fulano de tal tá me devendo, fulano de tal ali me decepcionou. Como que eu resolvo isso? Eu comecei a entender que eu não precisava perdoar, que eu só precisava parar de se preocupar. Só perdoa quem está magoado. Se você é uma pessoa que não tem inteligência emocional, você vai se magoar com facilidade. Então eu aprendi um jogo. Se eu não gasto minha energia, se eu não olho para aquela coisa, se eu não olho para o problema ou para a pessoa, eu não preciso me preocupar e não preciso perdoar ninguém. Isso é um grande segredo de pessoas que têm mentes brilhantes, que estão crescendo e evoluindo na vida. Então lembre-se, faça perguntas para si mesmo ou para as pessoas que estão te preocupando ao redor e seja uma pessoa incisiva, uma pessoa cirúrgica para resolver os problemas. Não fique gastando energia, muito menos fofocando sobre a questão, conversando, gastando tempo e energia em qualquer questão, porque não vai se resolver com você teorizando a coisa. Você precisa de ações efetivas para resolver. Quando eu entendi isso, cara, fez assim, ó. Pum, a mentalidade expandiu e minha vida começou a mudar. Não foi uma coisa drástica, foi aos poucos, porque minha mentalidade ela foi sendo moldada perante as coisas que me ocorriam. Vou tomar um café aqui, ó. Cada situação que ocorria na minha vida, cada preocupação que queria me afligir, eu comecei a perceber que eram coisas que estavam sendo repetitivas, eram coisas que
eu percebia que existiam ciclos, e às vezes esse ciclo se repetia porque eu não removia uma pessoa, porque eu não dava um treinamento, ou porque eu estava procrastinando com uma situação. Vou trazer um vídeo falando sobre procrastinação também, que a procrastinação é o maior veneno para quem quer prosperar. Porque deixar para depois não funciona, tá? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua cabeça, na sua mentalidade. E lembre-se, faça perguntas, pare de se preocupar, pare de gastar energia. Todo dia você tem uma pilha de 100%. Se você fica gastando ela para falar mal de alguém, para fazer fofoca, para ficar se preocupando com circunstâncias e situações que você pode resolver de forma rápida, meu amigo, para com isso. Começa a pôr energia naquilo que você tem que colocar energia. Coloca energia no seu projeto, coloca energia na sua família, coloca energia no seu momento presente. As coisas vão fluir para você, eu tenho certeza absoluta. E quando você estiver mudando, eu quero que você venha aqui no meu canal, comenta, Jonathan, eu ouvi aquele sermão lá e as coisas começaram a mudar. E eu quero isso aqui, eu quero ver esses comentários. Caramba, mano, deu um insight, deu uma ideia, eu já tomei uma atitude diferente, realmente deu um resultado melhor. Beleza? Combinado? Não se esquece de se inscrever, não se esquece de comentar, curtir, faça alguma reação aqui para mais pessoas verem esse tipo de vídeo e começarem a crescer e evoluir.